Hoje a noite está linda, como é bom receber vocês. Sintam meu abraço, com amor vamos cantar. Todo mundo! Hoje a noite está linda, como é bom receber vocês. Sintam meu abraço. Com amor vamos conversar. Como que a gente pode musicalizar as crianças sem saber tocar, né, os instrumentos? Então, o que é musicalizar? Né? Vamos falar sobre musicalizar. Como que eu posso musicalizar uma criança se eu não entendo nada de música, né? Se a gente vai falar sobre isso, primeiro a gente precisa saber o que é musicalizar. Em primeiro lugar, o que será quando a gente fala de musicalização para bebês, de musicalização infantil, cantar, brincar com música, é acrescentar ritmo e melodia. Mas por que a gente precisa musicalizar? Né? Por que é importante? A gente sabe que o ato de musicalizar, né, envolve tudo isso, cantar música, ritmo, melodia, mas por que a gente fala dessa importância de se musicalizar? Por quê? O que a gente tem que despertar na criança? Transformar o que é bom ou não em música? Cantar, isso sim, facilita na fala, né? Que daí entram todos os inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança. Música como uma língua, para dar sentido ao aprendizado, ensinar por meio da música, ainda falta aquilo que aonde eu tô querendo chegar. Facilita a aprendizagem, estimular a oralidade, sim, aí entram os benefícios da música, que a gente vai falar sobre isso também, o ensinar, porque o mundo musicaliza, sim, também tem grandes possibilidades, oportunidades no mundo, né, de musicalizar, mas onde eu estou querendo chegar, gente, no seguinte lugar, a gente musicaliza as crianças, fala em musicalizar as crianças para a gente despertar o apetite musical para o resto da vida, né? O gosto pela música, né? Ter essa música como uma ferramenta de vida mesmo. Então é por isso que é importante quando a gente fala de musicalizar a criança, é para a gente despertar esse gosto, essa satisfação pela música, pelo ato de fazer música, pelo ato de se expressar através da música. Então não é descarregar um monte de coisa e de música, é olhar para isso, é esse encantamento que a Ilza acabou de falar, sabe? É esse encantamento, a criança se encantar com música e ter a música lá nela, né? Ela já vem com isso. Então, assim, não perder isso. E a gente sabe, é só a gente olhar à nossa volta, que infelizmente muitos adultos perderam essa música, deixaram para trás em algum momento da infância, da vida, né? E não se apropriaram disso como uma ferramenta, inclusive para esse momento, né, de pandemia, que é bom a gente se expressar através da música, se aliviar através da música, tudo isso, né? Então é isso, é a gente fazer com que a criança, né, pegue essa música que é dela, mas que leve com ela para a vida toda de uma forma muito gostosa, de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito apetitosa, né? De semear esse coração com música da criança, né? Que nem aquela coisa assim, se a gente quer que a criança coma saudavelmente durante a vida, né? Tem lá a nutricionista que fala, explica para a gente, a médica também, o médico também, o quanto é importante, né, as crianças comerem verduras, comerem legumes, né, ter uma alimentação equilibrada, evitar o açúcar. Isso a gente está o quê? Despertando o gosto, esse sabor, né, esse hábito para a vida toda, né? Para a vida toda. E quando a gente fala, né, da música, é isso também, é esse apetite musical
que a gente precisa lembrar de estar sempre lá oferecendo música para as crianças para despertar. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Porque se a gente pensa que a gente vai, por exemplo, dar algo para a criança comer, muitas vezes a gente, né, disfarça, a gente coloca uma coisinha ou outra, a gente faz um prato bonito, a gente come também para as crianças se interessarem por aquele alimento, né? E a música é a mesma coisa. O que a gente vai fazer para deixar essa música gostosa, prazerosa e para que ela se alimente de uma forma muito boa e que leve, né? E, e se alimente diariamente para o resto da vida com essa musicalidade, né? Com essa forma de expressão que a gente tem, com essa linguagem, seja lá o que for, né? Então a gente quer o quê? Queremos crianças receptivas à música, né? Que sejam capazes de senti-la, né? De sentir essa música. Então a criança sente a música, né? O que a gente quer é que ela sinta a música e a gente quer que ela também se expresse com música, que ela faça música, que ela coloque música no mundo, porque música é tudo de bom, não é, minha gente? E as crianças gostam muito disso, né? Então, despertar esse gosto pelo som, fazer o som e saber ouvir o som, sabe? Isso que é esse refinamento, sabe? Dessa escuta, desse gesto de produzir a música e de ouvir a música. Então, eu vou falar como é que a gente vai lidar com isso, vou dar algumas sugestões, né? Que a gente vai estar, sim, alimentando essas crianças da melhor forma possível, para que elas gostem da música, para que elas tenham muita vontade de música, né? Então, o bebê, a gente sabe que todo mundo, o bebezinho, todo mundo chega no mundo já com uma musicalidade, gente. A música é inata no ser humano, né? Nós temos aqui o nosso principal instrumento, que é o nosso corpo, né? Que ele pode reproduzir muita, fazer muita música, reproduzir muita música, e o nosso principal, primordial é a nossa voz, né? Então a gente canta e a gente consegue cantar com melodias bem bonitas e utilizando, né, desse recurso musical. Então a gente tem um instrumento e a gente muitas vezes esquece disso. A gente deixa de lado, fala: "Ah, eu não sei tocar nenhum instrumento". Uai, você não sabe cantar? Ah, eu sei cantar, mas eu tenho um pouco de vergonha. Tá, então vamos trabalhar esse instrumento, porque você tem um instrumento, tá bom? E daí, como o bebê já vem, né? A gente já chega nesse mundo com essa musicalidade, aí o que acontece? Se a gente não apresenta música, se a gente não olha para esse som, não valoriza, não refina essa escuta, né? Esses ambientes sonoros, tudo isso é a criança pequena, de 0 a 3 anos, principalmente, né, a principal fase de desenvolvimento das sinapses, dessas conexões nervosas que estão acontecendo, está tudo aberto, tudo aberto. Então, se a gente não apresenta música para as crianças, se a gente não canta para as nossas crianças, essas conexões, elas não vão fazendo, essas sinapses não vão fazendo as ligações de música, ritmo, linguagem, musical, coordenação e todos os benefícios que a música tem, eu já vou falar de muitos deles aqui. E daí, depois lá na frente, é muito difícil a gente resgatar, a gente voltar atrás e conquistar isso de novo. Sim, sabemos que no cérebro tem uma plasticidade, mas a gente mesmo sabe que quando a gente vai apresentar, aprender alguma coisa depois de uma certa idade, vai ficando tudo muito mais difícil. Então a gente precisa sempre alimentar musicalmente as crianças. De uma forma natural, de uma forma rotineira. Não é que todo mundo tem que ser um músico profissional, tem que entender de música, não é nada disso. É disso que eu vou falar hoje. Então, fica aqui comigo. O que a gente tem que ter é como uma grande responsabilidade quando a gente convive com crianças, sendo em casa ou sendo, né, nas instituições, que se a gente não apresenta música, a gente vai estar roubando uma oportunidade de vida na vida dessas crianças. A gente vai estar cometendo um crime muito grande. Eu vejo adultos que não conseguem hoje andar no ritmo da música,
sabe? Que não tem ritmo. E isso, a gente já nasce com isso, só que a gente perde, a gente esquece, a gente cresce em ambiente que ninguém apresenta isso pra gente. E daí, se a gente quer lá se expressar, se a gente quer lá dançar, se a gente quer fazer o que seja, né? Timidez, autoconfiança, tudo isso a música dá, não é só para quem quer ser músico, né? E o que a gente vê também são os educadores musicais, gente, pegando turmas para dar aula com crianças totalmente cruas, que não sabem nada de música, que já perderam tudo isso, porque elas passaram essa principal fase da infância, né, sem contato com essa arte, sem a valorização, sem o prazer disso, desse recurso. Então, bora lá falar sobre isso e saber, sim, que nós temos essa responsabilidade. Nós, adultos, tá? Para transformar a vida das nossas crianças com a música, que é muito poderosa e a música é nossa. A música é nossa. Olha que legal, né? Então, a gente sabe que a gente tem lá desde... que o bebezinho está fazendo lá dentro da barriga da mãe, gente? O que mais ele ouve? Alguém sabe me dizer? O que mais o bebezinho escuta durante os 9 meses? Ah, mas escuta com o ouvido se desenvolve por volta do quarto mês? Sim, mas a gente também escuta com o corpo, né? Através do sentido do tato, né? A pulsação, a vibração do som. O que mais o bebezinho escuta durante 9 meses? É o quê? É o ritmo. É o ritmo do coração. É o que ele mais escuta, é o ritmo do coração da mãe, né? Sim, também todos aqueles movimentos que tem, intestinais e tudo mais, mas isso às vezes para, às vezes volta, mas o que tá lá, constante, sem parar, enquanto a mãe acorda, enquanto a mãe tá dormindo, tá acordada, tá dormindo, tá tomando banho, tá almoçando, tá lá, sem parar, né? Então, assim, isso é para a gente saber que a gente também tem a nossa respiração, que é rítmica, a gente tem o fluxo sanguíneo também, a gente tem toda a natureza que é ritmada, nós somos, o ritmo é o comando da vida, né? Tá lá o sol que todo dia se põe, a noite que chega, sempre por volta do mesmo horário, né? A gente sabe que tem esse ritmo, isso nos traz confiança, isso é vida. Nossa, eu estava na praia esses dias e olhando, né, para aquele marzão e para aquelas ondas, né, esse ritmo de expansão que vai e que volta. Então, tudo é ritmo. Para que aconteça a vida na Terra, precisa do ritmo. A música, né, a essência da música é o ritmo, certo? Né? Tudo começou lá atrás com muito ritmo, com percussão, com batuque, com tudo lá, com os cantos. É o ritmo. Então, assim, o ritmo faz parte. O que a gente não pode é esquecer disso. Tá? É esquecer, é deixar para trás. E quanto mais sintonizado a gente estiver com os ritmos, né? Não só o ritmo na vida, que a gente fala muito de rotina e tudo mais, mas também como a música faz parte da natureza, né? Somos seres da natureza, quanto mais sintonizados, conectados com isso, é melhor, é mais saudável. Não é à toa que tem muitos benefícios e a gente acaba esquecendo e não se apropria disso tudo. A gente ignora e acaba roubando essa oportunidade das vidas das crianças, né? Eu vejo muito assim projetos, né? Tem o projeto Guri, entre tantos projetos lindos e maravilhosos que ensinam os jovens a tocarem, a fazer música, a produzir música, mas ainda são pouquíssimos projetos que têm com os pequenos. Imagina, sabe, se a gente realmente cuidar desse ambiente musical que os pequenos crescem, né? Cantar mais para eles, valorizar todo esse ambiente, cuidar desse útero, né? Desse ambiente útero dos bebês. Imagina, né? Esses projetos quando esses bebês crescerem e ficarem maiorzinhos, né? E esses professores, esses profissionais da música poderem trabalhar com essas crianças já musicalizadas, ou que nós não deixamos com que elas perdessem essa musicalidade.
Então, quando a gente fala de musicalizar a criança, na verdade, a gente não vai estar colocando nada de fora, a gente não vai estar ensinando música para a criança. A gente só vai estar lá despertando de uma maneira muito gostosa aquilo que já é dela, que já é da criança, né? Então, a gente precisa dar espaço e criar ambiente para que a gente mantenha a música, né? E música é o quê? Música é movimento. Escuta e movimento. Se não tem movimento, não tem música, né? Não tem som, né? A gente precisa, para sair o som, precisa ter ali, né, um movimento. Então, a gente produz o som, a gente produz música. Música é o homem que produz através do movimento. E isso é muito legal. Porque a gente cresce achando que a música é uma coisa de né? Só para os super talentosos e uma coisa do outro mundo, uma coisa que poucos fazem. Não. A gente produz música. A gente pode produzir música o tempo todo, se a gente quiser. A gente só precisa confiar nessa nossa capacidade, né? E para as crianças não perderem isso, já eu vejo os meus filhos, gente. É impressionante. Esses dias, o Bruno, ele tocava violão e agora ele tá tocando mais sanfona, né? Mas ele tocava violão sempre brincando, veio do irmão mais velho, o irmão dá um toque ali, às vezes eu dou um toque aqui e tal. E ele ficou um tempo sem tocar violão. Aí esses dias a gente tava na praia, aí eu falei assim, Bruno, toca a música do Amigo Sapo, vai para fazer um vidinho seu, tocando a música do Amigo Sapo. Aí eu pensei assim, nossa, ele vai demorar, né? Porque ele vai ter que dar uma estudadinha, ele vai lembrar. Gente, ele pegou o violão e saiu tocando. Eu fiquei assim. Porque a gente, né? Eu tenho esse tempo. Se eu fico um tempo sem tocar uma música, a hora que eu vou pegar o violão, eu preciso pelo menos dar uma tocadinha uma vez, 2 vezes lá para lembrar da música, para daí falar, tá. Ele pegou o violão e saiu tocando. Assim, já faz parte, já é muito natural. Sabe, a Nina pega o piano e começa a tocar umas teclinhas, umas notinhas no piano e tira uma música no piano e compõe uma música no piano e fala: "Mãe, olha o que eu compus, olha a música que eu fiz", né? Isso é natural. Ah, eles fizeram aulas de música, eles fizeram coisa. Não, eles só cresceram num ambiente musical, onde a música sempre foi cuidada e foi valorizada, né? E apresentada de uma forma muito gostosa e prazerosa e divertida, porque também, se não tem isso, né? Se não tem prazer, não tem aprendizado. Então, assim, é isso que a gente precisa resgatar nessas crianças que estão chegando, porque todo mundo é capaz de fazer isso, não só os meus filhos. Né, hoje eu tenho o Luan com 20 anos, que é um super compositor. Eu sou uma mãe coruja, mas eu sou coruja mesmo e com muito orgulho, e é verdade. Porque ele compõe músicas incríveis e maravilhosas, né? Quem quiser seguir ele no Instagram, gente, @LuanCarbonariOficial. Cresceu com música, simplesmente. Não que ficou fazendo aulas de música, não. Só teve música em casa, música nos ambientes, né? E cantando músicas na rotina. E de repente, a hora que vê o instrumento, que depois eles vão se aprimorar, né, com o instrumento, tendo essa musicalidade, aí o Luan, ele toca bateria, ele toca guitarra, ele toca violão, ele toca baixo, ele toca flauta, o que instrumento ele pegar na mão, ele vai sair tocando, né? Isso é muito legal, porque é uma coisa que tá na alma, sabe? E é uma pessoa criativa e também é super boa em matemática, em cálculos, porque sempre cresceu com música, a música tem inúmeros benefícios. Assim, é tudo de bom. E eu não sei por que a gente deixa isso de lado. E se ele quisesse seguir uma outra profissão, também tá tudo certo, porque como a música trabalha quase que por completo no ser humano, certeza que ele ia se dar muito bem se ele se despertasse para ser um engenheiro ou um arquiteto ou seja lá o que for, né? Porque tá lá, né? O cérebro, a música molda o cérebro, entendeu? A gente vê imagens, é só dar um Google aí de quanto de quanto que transforma, sabe? Dessas conexões que a gente fala, dessas sinapses. É muita presença que
É muita concentração ao se produzir música, ao criar música, que a gente vai desenvolvendo e vai sendo estimulado. Eu, para cantar com o outro, eu preciso ouvir o outro, eu preciso ouvir o tom, eu preciso ouvir a nota, eu preciso sentir o ritmo. Então, assim, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, trabalho social, sabe? Essa escuta. Os benefícios. Vamos então falar dos benefícios. Gente, então, quando a gente fala de musicalizar as crianças, principalmente os pequenininhos, que é dessa faixa que eu tô falando, de 0 aos 3 anos, não que depois não tenha que fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando é a base da vida toda. E olha aí quando eu falo da nossa responsabilidade para o resto da vida, né? É nessa primeiríssima infância do 0 aos 3 anos. Que até então a gente tinha ideia de que bebezinho tem que ficar quietinho no berço, não sabe nada, só tem que ser alimentado, trocado a fralda e tudo mais. Depois, quando ele começar a falar, andar, aí a gente começa a fazer outras coisas, né? Então, assim, vamos pensar nesses pequenos, é a nossa voz, tá? É o nosso principal instrumento, nosso corpo, a nossa voz, tá? Então, assim, vamos começar pela nossa voz, né? A importância que tem o papel, esse papel da nossa voz, do nosso canto, na vida das crianças, tá? É o nosso instrumento primordial, além de musicalizar quando a gente canta. A gente não. Várias pessoas falam assim, Fabi, mas eu só canto. Eu falo, poxa, como assim eu só canto? Você canta, e cantando você tem o poder, sim, de musicalizar. Você não precisa estar necessariamente tocando o instrumento. Você já tem a sua voz. A sua voz é o seu instrumento, tocando outros instrumentos, entendeu? Então, assim, o ser humano é feito para cantar, gente, literalmente. A gente chegou aqui, o universo deu tudo pra gente, falou: você tem tudo aí para você cantar. Agora, eu não entendo porque que as pessoas não cantam, né? Então, assim, além de cantar, além de musicalizar, o canto acolhe, conecta, fortalece esse vínculo que é tão importante, né? Promove a interação, a alegria, a comunicação, né? Estimula linguagem nas crianças especiais também, o quanto é importante, quanto a música faz diferença na vida das crianças especiais também, tá? A gente se revitaliza com música, a gente se anima, vem uma energia, né? A música realmente ela é transformadora. Eu já vou falar também como é que você vai musicalizar suas crianças, então fica aqui comigo, tá? A música ela aquece, a música é uma expressão, a música ajuda a gente a se expressar, né? Aqueles sentimentos, aquelas coisas que estão aqui dentro guardado quando a gente canta, não é à toa que os males espanta, né? Então, assim, as crianças, o quanto é importante, né, elas terem esse recurso para colocar para fora aquelas coisinhas que não estão muito bem. Então, a música alivia, sabe? Trabalha, né? Faz esse trabalho interno dentro da gente, né? No canto, quando a gente canta, a gente se reconhece como seres únicos, porque a nossa voz é completamente diferente da outra, sabe? Isso faz com que a gente se sinta bem, com que a gente se fortaleça, com que a gente se sinta especial, né? Tem muitas coisas que são bem parecidas, mas é com o outro, mas a nossa voz não, tá ali, né? Então reduz a ansiedade também, reduz o estresse, ajuda a relaxar, que nem eu falei, faz com que a gente se sinta muito bem, promovendo autoestima, autodesenvolvimento, autoconhecimento, tá? Então forma novas ligações entre os neurônios, que nem eu falei, e melhora sim o funcionamento geral do cérebro, né? Tem um aumento das funções cognitivas, sem a gente falar da memória também, todo mundo sabe que a música marca, a música registra. Então, assim, gente, são inúmeros benefícios. Então, assim, conclusão, ninguém pode deixar de apresentar música para as crianças, tá? Agora eu já vou falar como que a gente deve apresentar, vou sugerir, né, para a gente olhar para esse como, porque também, do mesmo jeito que música faz muito bem, tem muita coisa legal, música pode fazer mal também. Tá, então como que a gente vai musicalizar essas crianças, né,
de uma forma positiva, de uma forma bacana, de uma forma bem gostosa para a criança ter prazer nisso tudo. Porque eu sei que tem muitas pessoas que apresentam música para as crianças, infelizmente, de uma forma equivocada e que me dá uma dor no coração, que eu falo, Jesus amado, essa criança não vai querer saber de música nunca na vida dela. Então vamos lá, né? Como eu sempre costumo falar, antes de falar como é que a gente resolve a situação, a gente olhar para os nossos erros, né? O que que acontece? Qual que é o grande erro quando quais são os grandes erros quando a gente fala em musicalizar as nossas crianças? O primeiro erro é não apresentar a música, né? É a gente não se sentir capaz disso, tá? Isso é um grande erro. Então, vamos cuidar. A música não é só para quem é profissional, tá? É de todo mundo. O profissional, que legal que ele existe e que ele tá lá para depois, né, poder avançar com tudo isso. Mas a gente está falando dessa base, desse início da vida, desse alimento que a gente vai proporcionar para essa alma, para a criança ter esse apetite musical para sempre, tá? Então, outra coisa, que é um grande erro, é tentar levar a criança a um resultado que foi determinado, né? Então, eu vejo muitas aulas de musicalização que já o professor vai lá e prepara aquela aula de musicalização e exige, pede, né, que a criança faça tal coisa, que bata no ritmo de tal coisa, que ande de tal jeito, que faça isso de tal jeito, e, né, e sempre querendo mandar, querendo controlar, querendo... Isso tira o prazer, né, gente? Então, assim, vamos cuidar disso. Tem limite, mas tem que ter liberdade de expressão. A gente está falando de expressão, e a expressão é a única de cada um, tá? Então, se eu estou me expressando com a música, dá licença que eu vou me expressar do jeito que eu quiser, do jeito que eu sentir aquilo dentro de mim. Não é o outro que vai me ensinar isso. Então, assim, quando a gente fala de ensinar música para os pequenininhos, isso aí não existe, tá? Vamos cuidar disso. A gente vai proporcionar música nesse ambiente. E se eu quero que eles aprendam algo, eu primeiro preciso, então, fazer, tá? É assim que a gente vai ensinar algo para as crianças. Eu não vou ficar dizendo, ficar corrigindo, ficar com uma expectativa de resultado em cima daquilo que eu estou oferecendo para as crianças. Porque isso tira o prazer. Você gosta que alguém fique na sua orelha falando como que você tem que fazer tal coisa? Ninguém gosta. A gente está lá se descobrindo, né? Então a criança, principalmente, ela precisa se expressar e para ela descobrir aquilo que ela precisa se expressar, ela precisa de liberdade, ela precisa de tempo. Então, sem cobranças no ato de musicalizar as crianças pequenas, sem expectativa. Então, assim, isso é um grandíssimo erro. Tá? Existe dentro da criança uma tendência e a gente tem que respeitar isso. A gente respeita e a gente encoraja as crianças, tá? Esse é o nosso papel como adultos que querem valorizar a música, que querem respeitar a criança e que querem alimentar musicalmente de uma forma bacana, potente, essa musicalidade nas crianças, tá? Outra coisa que eu vejo demais é cobrança no ritmo da música para as crianças pequenas. Gente, criança pequena, quanto mais a gente cobra ritmo, mais a gente acorda a criança, mais a gente tira a criança do lugar dela e adianta quase derrubei o microfone. A gente rouba a infância das crianças, tá? A gente faz com que a criança fique acordada, adulta, antes do tempo. E a gente tem que preservar essa infância, tá? O ritmo está associado com uma parte do cérebro ainda que na criança não está pronta. Então, exigir que a criança bata a baqueta do tambor no ritmo, isso é um grande erro. Porque não vai ser prazeroso para ela. O que é prazeroso para ela é experimentar, através dos gestos, o som, experimentar as possibilidades. Não é ficar assim, agora todo mundo vai bater a palma no ritmo, agora todo mundo vai andar no ritmo, agora todo mundo vai bater o tambor no ritmo, agora todo mundo vai não sei o que no ritmo.
isso está causando um desprazer na criança. A criança não vai despertar o gosto pela música agindo dessa forma. Então, essa cobrança do ritmo é um grande erro que acontece. E acontece nas melhores famílias. Então, o desprazer também, né? Isso acontece demais. A criança tá lá, não tá gostando daquilo, tá chorando, não tá fazendo bem para ela e a gente obrigar a ela a fazer alguma coisa que ela não tá gostando, que não tá bem para ela e isso não vai ser bom, né? Então, forçar algo, isso não vai ser bom. Né? Às vezes as mães levam as crianças para uma aula de musicalização e as mães querem que a criança fique na aula, querem que fique sentadinha, querem que fique daquele tempo, e a criança é movimento, e a gente precisa respeitar esse ser que está ali, não é a gente que sabe o que ele precisa no momento, é ele que sabe o que precisa no momento. A gente precisa confiar nas nossas crianças. Né? E daí a gente vai causando um desprazer, e essa criança não vai ter vontade de produzir música, de ter a música na vida dela, né? Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Então, assim, outra coisa também que é um grande erro é a gente achar que a gente apertar o play, a gente está musicalizando. Não, apertar play não é o movimento da música, tá? O movimento da música é aquilo que acontece com o nosso corpo ali, ao vivo, onde a criança está vendo, está sentindo, está olhando e está aprendendo com isso. Apertar o play só não é musicalizar, tá? Porque a criança, ela aprende através dos sentidos, sabe? Todos em conjunto estão ali. Então, assim, aquele play, aquela música. Lembra que eu falei que música é movimento? É importante a criança ver o movimento nessa música. Né? Quando a criança vê a gente cantando, ela está vendo esse movimento. Que movimento é esse que a gente está fazendo? Para sair o som. Né? E aí, com isso, ela vai aprender. Né? Se eu estou lá tocando um violão com essa criança, ela está lá vendo que o movimento que eu faço está saindo aquele som e está proporcionando aquelas maravilhas para ela, aquelas músicas tocadas com outros instrumentos, o piano também. Então, assim, apertar o play não é musicalizar, tá? Então, vamos cuidar disso, que isso também é um grande erro de achar que só apertar o play a criança já está sendo musicalizada. Tá bom, gente? Outra coisa também que a gente tem que cuidar, não ficar amarrando as crianças. Esses dias eu já falei isso para vocês numa live e eu sempre repito porque realmente eu fiquei chocada. Aula de musicalização para bebês com os bebês amarrados em bebê conforto. Música é movimento. Como é que eu vou amarrar uma criança e fazer com... Como é que ela vai sentir esse movimento? Como é que ela vai vibrar com esse corpo? Porque a gente sabe, né? O bebezinho escuta música, uma criança pequena já vê esse movimento. Então, deixa a criança se expressar com isso que ela está sentindo dentro dela, que está reverberando dentro dela. Não faz sentido a gente amarrar as crianças para fazerem aula de musicalização. Pelo amor de Deus, gente. Me ajudem a espalhar isso por aí. Vamos parar de amarrar as crianças, sabe? Ficar com muita disciplina. Ai, vamos ter aula de música, cada um na sua carteira, na sua cadeira, sentadinho, bonitinho, que agora a professora vai dar aula de música para vocês. E a criança tá lá, não pode nem se mexer. Não tem sentido nenhum, né? A gente precisa também cuidar do ambiente sonoro que essas crianças crescem e se desenvolvem. Né? Que som é esse? O que elas estão ouvindo? Sabe? Cuidar disso como um alimento mesmo, tá bom? Que a gente às vezes não cuida. Às vezes a gente está cantando uma coisa ali, ouvindo o rádio ali, a televisão ligada está ali, o liquidificador está o tempo todo batendo ali, aí a outra pessoa está falando alto ali, e daí a criança vai crescendo assim, toda bagunçada, toda desorganizada, toda embaralhada. Então, assim, isso também a gente tem que cuidar. Não é só cantar música e sair cantando. Ah, tá, mas que ambiente é esse? Né? Outro erro também é não ter momentos de silêncio. Momentos de silêncio, momentos de pausa. O silêncio é tão importante quanto a música. Lembra que eu falei do ritmo? O ritmo, né? Que tem essa contração e expansão, que eu falei dessas ondas do mar que vão e que voltam, que eu falei do dia, da noite, dessas polaridades, dos batimentos, que é o som, é o silêncio. O que é esse ritmo? É isso. É o som, é o silêncio.
né? Para a música existir, precisa ter o som e o silêncio, são as pausas. Então, assim, a gente precisa cuidar que não é o tempo todo barulho, nem o tempo todo música, nem o silêncio também é muito importante. Então, vamos cuidar disso tudo. E qualquer um pode cuidar disso, gente. Não são só os profissionais da música. Qualquer mãe, qualquer vó, qualquer pai, qualquer professor, qualquer cuidador, qualquer um pode cuidar disso que eu falei. Então, como é que a gente vai musicalizar as crianças? Ai, Fabi, eu não sou música, eu não entendo de música, Fabi, eu ainda não entrei na sua aula de violão. Para quem não sabe, eu tenho um curso de violão. Então, assim, mas tá tudo bem, tá tudo certo, porque que nem eu falei no começo, a gente já tem o nosso principal instrumento, que é a nossa voz, tá? Então, assim, todos os adultos que são sensíveis, atentos, respeitosos, podem sim musicalizar as crianças, tá? Não vamos esquecer disso, gente. Então, o que a gente pensa muitas vezes? Ai, mas tem um professor de música, por que eu tenho que cantar? Por que eu tenho que apresentar música para as crianças? Aí volto lá no nutricionista, né? A gente sabe que tem o nutricionista, que tem o médico, né? Que é responsável pelos alimentos, né? Pela essa educação e tudo mais. Mas, poxa, eu tô com as crianças, eu sou mãe, eu sou cuidadora, eu sou educador, né? Por que eu não vou cuidar da alimentação das crianças? Eu vou deixar a criança pequenininha lá, comendo coisas que não deve comer, fazer tudo de uma forma bagunçada, comer doce o dia inteiro? Ah, não, eu não sou responsável por isso. Quem é responsável por isso é o nutricionista, entendeu? Lá na escola tem um nutricionista que lá dá umas aulas de educação alimentar ou prepara o cardápio que precisa ser. Não, aqui em casa eu só vou dar porcaria o dia todo. Não é assim, né? Então, ou não deveria ser. A gente cuida, porque a gente quer o melhor para as crianças. Então, se a gente sabe dessa importância da música e desse alimento para a alma das crianças, para o resto da vida das crianças, por que a gente não vai cuidar disso? Por que a gente vai deixar só a cargo do educador musical, sendo que o educador musical, infelizmente, né, não tem todos os espaços, não tem todos os locais, não tem com uma carga horária justa, né? Tá sempre lá meia hora, uma vez na semana, ou 40 minutos, 2 vezes na semana, isso é muito pouco, né? É a mesma coisa eu falar, eu vou comer porcaria o dia inteiro. Não, mas 2 horas, 2 vezes na semana eu vou me alimentar um pouco melhor, né? Então é isso, não podemos deixar a cargo só do professor de música, gente, do profissional da música, tá? Uma mãe que tá lá cantando para o seu bebê, ninando o seu bebê, ela tá sim musicalizando. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, tá bom? Então, é mais fácil do que a gente imagina. Aí o que acontece? Aí vem o mercado. Não, porque para fazer música precisa ter esses instrumentos, porque para fazer música precisa ter essas bandinhas rítmicas, porque precisa ter um arsenal de coisas. E daí os professores me mandam mensagem diariamente e falam assim: Fabi, que instrumento que eu compro? Fabi, que eu faço? Eu não sei tocar instrumento, como é que eu vou trabalhar com música com as crianças? Fabi, gente, é mais fácil do que a gente imagina, tá? Disso que eu tô falando, dessa base, desse leite materno que as crianças precisam para se desenvolver nessa primeiríssima infância, tá bom? Então, o que a gente precisa, nós adultos, a gente precisa redescobrir a nossa musicalidade, sabe? Se eu perdi lá atrás, eu preciso me encontrar, porque se eu tenho crianças, eu não posso cometer o mesmo erro que cometeram comigo, né? Então, assim, eu vou me trabalhar. De algum jeito, eu preciso cantar para essas crianças, sabe? Eu preciso cuidar desse ambiente que as crianças estão crescendo. Eu preciso me atentar ao som, ao ruído, aos barulhos, sabe? Eu preciso
cuidar disso, porque eu sou educador, eu sou mãe, eu sou família, eu sou professor e eu preciso cuidar disso. Mesmo que eu tenha perdido lá atrás, mas agora eu consigo pensar, eu sou um adulto, eu sei que isso é importante e eu sei que eu preciso cuidar. Então eu vou me atentar. Aí quando eu falei aqui, ó, os adultos sensíveis, atentos e respeitosos podem musicalizar as crianças. Eu não falei aqui que são os adultos que tocam instrumentos, que estudaram em conservatório, que fizeram licenciatura em música, que fizeram mestrado, doutorado. Não é nada disso, tá? Então isso vem junto uma quê? Uma autoeducação, né? E não tem como. Ah, então eu vou aprender a tocar um instrumento para trabalhar melhor o meu ritmo, ou eu vou fazer aula de canto, ou eu vou cantar mais em casa, eu vou me trabalhar. Ai, mas o meu corpo é travado, então o que que eu posso fazer para melhorar o meu corpo? Para ter uma coordenação melhor, sabe? E só de ter a consciência já tem uma melhora. O que eu vejo também, gente, que é uma coisa muito maluca, é assim, são várias pessoas que cantam bem, que têm ritmo, que tem tudo ali dentro e acham que não tem. Diariamente eu recebo mensagem dos meus alunos de violão falando assim: "Fabi, vê como é que tá meu violão? Fabi, só não repara na minha voz, porque eu tenho uma voz horrível, eu não sei cantar". Diariamente. Aí a Fabi vai lá e escuta, já preparando, nossa, que será que vem, né? E é sempre uma voz muito bonita, sabe? Que eu falo, gente, não é possível que essa pessoa tá falando que ela não sabe cantar. Claro, às vezes tem uma coisa ou outra que, de repente, um outro aluno manda, tá fora de tom, tem coisa assim que a gente vai ajustando, a gente vai ajeitando junto, arrumando isso, mas tá lá esse canto. Tá lá, essa voz existe, essa voz é muito bonita. Se a gente canta sem tocar nenhum instrumento, que tom é esse que eu tenho que cantar? Não tem que cantar em tom nenhum, só tem que cantar. Entende? É mais simples do que a gente imagina. Aí sim, se eu tô tocando um instrumento e cantando junto com o instrumento, aí eu preciso, né, ter essa escuta para cantar dentro do tom, para não causar uma indigestão em quem tá ouvindo, em quem tá fazendo essa música. Mas eu não é disso que eu tô falando. Eu tô falando hoje é para quem não sabe tocar instrumento, para quem não entende de música, para quem. Então assim, a gente tem, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, esse instrumento, que é o canto, que é a voz. Ai, Fabi, mas a minha voz é horrível. Então você vai confiar e vai trabalhar nessa voz, porque você não tem nenhum instrumento harmônico junto com você, você pode cantar. Mesmo se considerando que não tem uma voz boa, porque são muitos os benefícios que tem. Muitos, 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 que nem eu falei aqui. É quase que por completo no ser humano que a música trabalha. Então, se você tem esse recurso, você tem instrumento, ah, mas eu tenho vergonha, Fabi. Então você vai se trabalhar, né? Porque se você está educando criança, não tem como você não cantar. Eu sinto muito. Na faculdade de pedagogia devia ser a matéria principal, música. Esse respeito é conhecer um pouco o desenvolvimento das crianças, a fase das crianças, e não ficar fazendo coisas desrespeitosas. Por exemplo, que nem eu falei, cantar alto demais, sabe? Fazer barulho demais para essas crianças. Eu não estou respeitando. Né? Eu tenho que olhar, eu tenho que observar, eu tenho que entender do desenvolvimento. As crianças são abertas. Se eu canto alto para um bebê, se já está alto para mim, para ele vai estar muito alto, vai fazer mal. Né? Se eu canto normal, para ele tá alto ainda, para o bebê tá alto ainda. Se eu canto baixo, para o bebê vai estar bom. Então, assim, é a gente respeitar esse desenvolvimento, respeitar essas crianças e a gente tem que saber, gente, que o nosso canto é importantíssimo e é como a fala. A gente não deixa de falar porque acha a nossa voz feia. Eu acredito, né? Alguém aqui parou de falar porque falou assim: "Ah, eu não falo mais porque minha voz é horrível". Então, quando eu falo do canto, é a mesma coisa. A gente não tem que ficar se julgando, tem que simplesmente cantar. Porque aí a gente vai, se as crianças vão crescer com isso, e lá na frente elas não vão estar com o mesmo problema que você. A criança só vai aprender a cantar, ter esse recurso para a vida dela,
se ela crescer com os adultos que estão cantando para ela. Simplesmente cantar. Quando a gente fala de música de rotina, por exemplo, eu estou me comunicando com a criança através do meu canto. Eu estou dizendo para ela: eu não preciso cantar assim, não é isso que eu estou falando. Ai, desculpa, gente. Eu só preciso cantar, né? Que nem a do trenzinho. Um trenzinho nós vamos fazer. Eu tô contando para ela, tô conversando com ela com música. Eu na frente de você. Vamos lá. Eu quero que a criança durma. Eu vou cantar baixinho, gente. Eu vou cantar pequenininho. Dorme, 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 Benjamin, no balanço. Se eu trocar a melodia, se eu inverter a melodia, sabe? Se alguma coisa acontecer que minha voz às vezes não é tão afinada, tá tudo bem. Só tô eu e a minha voz e a criança, mas eu tô cantando com respeito, com amorosidade, com carinho, sabe? É tudo isso que importa, né? Esses dias, por exemplo, eu recebi um vídeo de uma seguidora cantando uma música para acordar a criança, que inclusive é minha, o Acorda Meu Amor, bom dia, acorda meu amor, o sol já despertou, passarinhos já cantam nos ninhos e o galo já cocorocou, que receba todo carinho. Enfim, a música que é para acordar de uma forma delicada a criança, que a criança está lá no mundo dos sonhos, está lá sonhando um monte, né? E de repente a gente também, assim, se alguém me acorda cantando alto na minha orelha, gritando, acontece um barulho, acendendo a luz, não vou gostar, né? Porque não está me respeitando o meu momento. Lembra que eu falei? Adultos respeitosos. Então, aí é isso, né? É esse respeito que a gente tem que ter. Então, não adianta falar, eu tô cantando música de qualquer jeito. Não, como é que é a nossa conduta? Como é que a gente lida com isso? Não é de qualquer jeito. Então, essa pessoa que mandou esse vídeo e eu vi, ela estava cantando assim: bom dia, acorda meu amor, o sol já despertou. E a criança lá assim, tipo, ai meu Deus, sabe, acordando. Eu falei: Jesus amado, essa pessoa não entendeu absolutamente nada do que eu estou dizendo. Tinha uma voz linda, mas não é isso que eu tô falando. Isso não importa. Tudo bem se tem uma voz linda e tem também o respeito, tem também uma conduta bacana, captou a essência do lance, é isso que importa. E se não tiver uma voz tão linda, tão maravilhosa, o que importa é essa essência, é essa comunicação. Dá para entender? Então, aí dessa forma a gente está musicalizando, né? Então a gente precisa a gente precisa redescobrir essa musicalidade, né? Para que a criança tenha lá isso para a vida dela. Então, como é que a gente musicaliza as crianças? A gente tem várias formas de musicalizar as crianças durante o dia. A gente tem essa forma de musicalizar, que é a gente simplesmente cantar para as crianças músicas na rotina, por exemplo, músicas de brincadeira, músicas de roda, né? Se eu canto para a criança, né, e lavar as mãos, se eu canto para a criança guardar os brinquedos, se eu canto para a criança quando ela chega, se eu canto para a criança quando ela vai embora, se eu coloco muita música na rotina, se eu canto para a criança na hora de dormir, na hora de tomar banho, na hora de sair do banho, né? Que nem eu falei ontem dessas músicas para acalmar. Assim, não é que eu vou ficar 24 horas cantando, lembra que eu falei que o silêncio também é importante, né? E tem, claro, que os momentos que a gente vai conversar com a criança, descrever aquilo que está acontecendo. Mas assim, dessa forma eu estou musicalizando, não só nas canções de brincadeiras que a gente fala, de bater palma, canção que fala de instrumento, canção de roda, canção disso, não só.
né? Então, tem as canções de rotina, que durante a rotina eu estou, sim, musicalizando e proporcionando esses inúmeros benefícios que a música tem durante a rotina. Tem as canções de brincadeiras, cantigas de roda, cantiga que fala dos instrumentos, cantiga que fala das estações do ano, cantiga que fala... Enfim, música, música. E uma outra forma também, que eu musicalizo as crianças, é quando a gente cuida desse ambiente e cuida desse brincar da criança. Quando a gente valoriza e dá atenção aos sons que estão acontecendo. Quando a gente proporciona um ambiente onde a criança possa, no brincar dela, descobrir os sons e as possibilidades sonoras, através do movimento dela, tá? Então, assim, a criança tá lá brincando com umas baquetinhas, umas madeirinhas, umas coisas assim, de repente ela vai bater mais forte, de repente ela bate mais fraco, ela vai trabalhando essa escuta, e música é escuta, movimento, escuta. A gente não consegue reproduzir uma música, tocar em conjunto, cantar algo que a gente aprendeu se a gente não escuta, né? A gente consegue criar, mas a gente não consegue, né, compartilhar da música do outro, enfim, se a gente não ouve. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar essa escuta. Essa escuta estamos o quê? Musicalizando. E a criança que escuta bem, que aprende a ouvir desde pequenininho, tudo lá, né, ela vai aprender a te ouvir lá no futuro. Quando você falar com ela, quando você quiser que ela fique concentrada em algo que você está explicando, que você está dizendo. E mais, ela vai aprender a se ouvir, o que é muito importante também. Quem ela é, para que ela veio, qual que é a missão dela nesse mundo, o que ela vai seguir, que faculdade ela vai fazer. Enfim, isso é fundamental, essa escuta. Então, assim, nesse brincar, muitas coisas acontecem. A criança lá que está tomando banho, está batendo na água e brincando com aquilo, vamos reconhecer isso que ela está fazendo. Assim, eu estou musicalizando. Oh, barulho da água. Você está fazendo barulho na água? De repente ela bate mais forte, de repente ela bate mais fraquinho, né? Aí ela percebe que se ela jogar uma coisa muito pesada no chão, vai fazer um barulhão. Nossa, que barulhão! E de repente ela joga um tecido, não faz barulho nenhum. Não faz barulho? Sabe? Ela está experimentando tudo isso, e com isso ela está o quê? Sendo musicalizada. E a gente precisa cuidar desse ambiente, porque se a gente deixa tudo de plástico, com o mesmo peso, com o mesmo cheiro, com o mesmo tudo, né? Tudo vai ter o mesmo som. Então, assim, cuidar desses materiais que a gente coloca nesses ambientes com as crianças. Então, quanto mais natural é melhor, porque tem mais possibilidades sonoras. De texturas também, tá? De texturas sonoras, não só, né, do sentido do tato, mas também dessa escuta, né? Então, e também vai ter pesos diferentes. Então, assim, cuidar desse lugar e desse chão, porque o chão é a academia da criança, né? No chão a criança se fortalece, a criança brinca sem se machucar, sem ter perigo de cair, deixar a criança livre no chão, com esses materiais que ela possa descobrir batendo no chão, derrubando no chão, batendo um no outro. Se a gente deixar a criança o tempo todo brincando com um piso de EVA, a gente vai estar roubando a possibilidade dessa criança refinar essa escuta da melhor forma possível, também, com essas possibilidades. Porque daí não faz som, né? Ou o som que faz é muito tudo igual, né? Então a gente tem que cuidar desse som que essa criança, através do movimento dela, que é isso que é importante, através do movimento dela, ela vai produzir esse som e vai fazer essa música no futuro. Né? Por isso que só apertar play não adianta, não é? A gente não produz o som apertando um botão, a gente produz um som batendo nas coisas, né? Produz música batendo nas cordas do instrumento, assoprando, que tenha esse movimento do sopro. Então é assim, a gente faz música dessa forma. Então, assim, cuidar para que essa criança já possa estar fazendo a música dela, né? Não necessariamente com um instrumento, né? Mas com esses instrumentos no brincar, tá bom? Então, esse é um outro lado que é muito importante. Então, a gente cuidar desse som, né? Valorizar e ir valorizando, gente, para a gente musicalizar, a gente vai valorizando, né, o gosto por essas descobertas, e daí a vida vai se encarregar do resto,
Então ele vai começar a achar que está muito interessante. Se a gente acha também, ele vai achar ainda mais interessante aquilo que ele está produzindo, aquele som que ele está produzindo. Ele vai se atentar mais a isso, o bebê, tá? Então, assim, é criar esses ambientes e não atrapalhar. Não ficar falando o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, como tem que fazer, né? A gente proporciona tudo isso. Porque, gente, é o seguinte, a frase é despertar antes de ensinar. Lembra que eu falei lá no começo da live? A gente vai despertar esse apetite, esse gosto musical, né? Que tá ali, essa musicalidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? É dessa forma, e se atentando a isso, e acendendo essas luzes. Para depois, lá na frente, a criança, se ela quiser se aprimorar, se aperfeiçoar, aí ela vai ter os educadores musicais, os professores, para ensinarem exatamente o que é música, teoria, como é que é o instrumento, qual que é o nome das coisas e tudo mais, e como é que é o ritmo certo, e como é que é o baião, como é que é o forró, como é que é o shot, como é que é isso, como é que é aquilo. Depois a gente vai dar nome aos bois. Nesse começo, é esse interesse que a gente precisa despertar nas crianças. Tá? E por isso que a gente fala também desses brinquedos, né? Desses brinquedos que a gente só aperta e sai música, que a tela, né? Só aperta, tudo acontece. Isso não gera esse movimento, esse ato de fazer, de produzir, de sermos criadores de música. Então é isso que a gente precisa despertar nas crianças, para se apropriar disso para o resto da vida, né? Então é tudo isso através do gesto, através do movimento, né? Então, a música não apenas se consome, né, gente? A gente faz música. Isso é muito importante a gente ter isso com a gente. A gente só não vai consumir a música da Fabi. A gente vai fazer a música também. A gente cria a música, a gente reproduz com a nossa... Eu posso até cantar a mesma música que a Fabi cantou, só que eu vou cantar do meu jeito, eu vou fazer aquela música. Eu vou pegar para mim aquela interpretação, eu vou pegar para mim aquela música e colocar a minha interpretação, que vai ser diferente da interpretação da Fabi, né? Então é isso, a gente é capaz de fazer música e de criar também, por que não? Se experimentar compor. Esses dias, 2 alunas minhas, eu vi que elas estavam compondo, elas me mandaram, Fabi, o que você acha? A Maria Margarida fez isso, uma música linda. A Fabi também fez isso. Temer, a Fabi Temer, que é uma outra aluna minha, me mandou uma música. Ah, a Camila também me mandou, uma outra aluna. Então, assim, vamos descobrir que todos nós somos capazes de fazer isso. Poxa, é muito legal, é muito bom. Incentivar as crianças a fazerem o que elas já sabem fazer. É isso que é esse o nosso papel, tá? E a gente vai criar esse ambiente para isso, tá? Pesquisar os sons, as crianças pesquisam os sons, as crianças são pesquisadoras. Elas estão lá pesquisando. Descobrir, o som provoca motricidade, né, gente? A gente sabe também que tem toda essa questão de coordenação, de motricidade, de corpo, de movimento. Então, assim, se a gente toca também, a gente desperta isso na criança, né? Que tá lá, já vai querer dançar. Tem mãe que faz aula de violão comigo e que estuda o violão em casa com filho de meses e que engatinham já, 2 aninhos, 3 aninhos, começa a estudar violão e não consegue estudar, porque a criança quer também fazer esse som. Se a gente pega uma caixinha de fósforo e faz um barulho, né? A criança vai lá e quer pegar a caixinha de fósforo e fazer esse barulho. Então, ela tem interesse por isso. O som gera essa ação, gera esse movimento. Então, quando a gente fala de musicalizar, é isso, sabe? Que a gente precisa manter e valorizar e cuidar na vida das crianças, que é esse ato de fazer, de se movimentar, de produzir esses sons, né? Saber que nós colocamos essa música no mundo através do nosso gesto, do nosso movimento e, junto com isso, essa escuta, de cuidar dessa escuta. O que a gente está ouvindo? O que está acontecendo? Olha, tem um canto de um pássaro. Né? É muito legal, por exemplo, fazer um turismo sonoro, sabe? E passear com as crianças, se tiver oportunidade, num parque, numa florestinha, numa praça, né, num lugar mais silencioso que a gente possa descobrir sons. Então é isso, gente. Qualquer um pode fazer isso. Não é só quem é profissional da música, tá?
Qualquer um é capaz de manter a musicalidade que é inata na vida das crianças. Não só pode, como deve. Como deve. Porque lembra que nós temos essa responsabilidade, principalmente quem tem aí contato com as crianças pequenas de 0 a 3 anos. Lembrar que é como a fala, do mesmo jeito que eu falo, mesmo eu não gostando muito da minha voz, eu vou cantar, mas eu vou valorizar, eu vou cuidar, eu vou descobrir isso dentro de mim. Eu não preciso cantar alto, aliás, eu não devo. Eu descubro baixinho, menos é mais para as crianças. Tá, vamos lá, devagarinho, colocando uma melodia. Se a gente pega uma contadora de escola, alguém que conta história, né, professor, a gente vê que tem lá uma musicalidade. Então é isso, sabe? Era uma vez uma menina, né? É quase que isso, só que daí tem essa melodia dessa música, que daí vira uma música, é um pouquinho além, sabe? Mas não é cantor de ópera, nada disso, muito pelo contrário. Se eu vou pedir para a criança guardar o brinquedo, eu vou pedir para a criança guardar o brinquedo com respeito, né? Eu vou chegar para a criança e falar assim: olha, vamos agora, chegou o momento de guardar o brinquedo. Só que quando a gente coloca essas músicas na rotina, que a gente está musicalizando as crianças, para a gente colocar música na vida das crianças, eu não vou chegar para a criança cantando super alto, porque eu não vou falar alto com a criança, porque eu respeito a criança, eu quero que ela cuide da voz dela, eu não quero que ela grite com as pessoas. E por que na hora que eu cantar, eu tenho que cantar super alto? Não. Do mesmo jeito que eu falei com ela com respeito, pedi para ela guardar o brinquedo, eu vou cantar. Depois de tanto brincar, agora temos que arrumar. Por que eu preciso chegar? Depois de tanto. Não, gente, não é disso que eu tô falando. Então, assim, essa conduta, a essência é mais importante do que a qualidade da voz, tá? Se for para escolher, Fabi, o que você prefere? Né, dentro do educar através da música, desse educar através da música, o que é mais legal? É ter uma pessoa cantora profissional que tem uma voz linda e maravilhosa e canta com uma voz linda e maravilhosa para fora, né? Uma cantora, né, para trabalhar com as crianças, ou é uma pessoa que tem esse instrumento, né? Que de repente não tem a voz mais linda, mais afinada do mundo, mas que ela canta com amorosidade, ela canta com respeito, ela canta com delicadeza, ela canta olhando nos olhos das crianças. Eu vou falar, é claro que é essa, né? É claro que é essa. Então, assim, não é só ter música e não é só cantar, tá, gente? Tem tudo isso que envolve para ser uma coisa gostosa e prazerosa, para a criança se sentir bem com isso. E daí para ela poder se apropriar disso e levar isso para a vida dela, né? E lembrando que a repetição é muito importante também, né? A gente cantar sempre nos mesmos horários, ter essa música sempre presente. Não é uma vez por semana, meia hora, 40 minutos.